Primeiros irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Pode se sentar, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer a nossa coordenadora, irmã Rose, e o nosso pastor Joel, pela oportunidade de aprender, irmãos. Aprender, tá? Em nome de Jesus. Então, eu louvo a Deus pela vida dos nossos pastores setoriais. Também quero louvar a Deus pela vida da minha coordenadora, irmã Zenilda, pela confiança, por tudo. Pela vida do meu pastor Martins, pela oportunidade, confiança e tudo. Que Deus abençoe os nossos pastores deste setor, em nome de Jesus. E eu quero dizer uma coisa para as irmãs. O Senhor me deu uma palavra. Eu sinto muito, mas eu vou ter que ministrar aquilo que o Senhor me entregou, irmãs. Eu sinto muito mesmo. Me coloco como Jeremias. O Senhor deu uma palavra dura para ele e ele orou em favor do povo para que o Senhor tivesse misericórdia. Mas eu sinto muito, a misericórdia hoje é a palavra de Deus para nós. Então, abra a sua Bíblia comigo. Vamos ler alguns versículos em alguns capítulos. Em Josué, capítulo 24, a partir do versículo 14. Josué, vamos ler em Josué, capítulo 24. Eu fiquei muito feliz quando a irmã Eide leu a palavra aqui. Glorifiquei a Deus. Estou temendo ainda, não sei como eu vou ministrar essa palavra, irmão. O Senhor dá uma palavra para nós, revela a sua palavra. Agora que o Senhor venha nos capacitar para falar. Josué capítulo 24, verso 14. E logo em seguida nós vamos para Juízes no capítulo 4. Amém? Então, Josué, no capítulo 24, versículo 14, vai dizer assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir o Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses. Mais adiante, no 19, vai dizer assim: então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará as vossas transgressões, nem os vossos pecados, caso vocês não queiram servir a Ele. Se deixardes o Senhor, vocês estão dizendo que querem servir a Deus. Vocês dizem que servem, mas se deixardes o Senhor e servirem a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal e vos consumirá, depois de vos fazer bem, de vos fazer habitar nesta terra. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que vós escolhestes o Senhor hoje para o servir. E disseram: somos testemunhas. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso. E os filhos de Israel subiram a ela para buscar juízo, e enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: vai atrás gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali, dos filhos de Zebulum, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, que oprimia o povo nesse tempo de Débora. Que oprimia com os seus carros e com a sua multidão, e eu darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Lá no capítulo 5 de Débora, no verso 12, vai dizer:
desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos os teus prisioneiros, tu, pois, filho de Abinoão, verso 16, porque ficaste tu entre os currais para ouvirem os balidos dos rebanhos. Nas divisões de Ruben tiveram grandes esquadrinhações do coração. Gileade se ficou da além do Jordão, e Dan, porque se deteve em navios. Asser se assentou nos portos do mar e ficou nas suas ruínas. Obrigada, Estela. E o Senhor levantou a Josué depois da morte de Moisés. E Josué fez o povo herdar a terra. E eles entraram na terra que o Senhor prometeu. E ali Josué dividiu a terra, entregou a herança a cada uma das tribos de Israel. Aí no capítulo 23, o Senhor deu repouso a Israel de todas as guerras, porque eles entraram, e no tempo de Josué, eles foram obedientes quando ouviram o Senhor dizer, porque o Senhor disse, entrai e possuí a terra, eu vos dou direito de propriedade na terra que eu vos prometi, então entre, possuem e desfrutem. Peguem os inimigos de vocês que estão na terra, e expulsem eles da terra que eu vos dei. E eles lutaram, pelejaram, assumiram a terra. Josué dividiu as heranças, dividiu as tribos. E aí o Senhor, por um pouquinho de tempo, o Senhor deu repouso a Israel das suas lutas. Aí vem agora, Josué já velho e avançado em idade, exorta o povo no capítulo 24. E exorta o povo no capítulo 23 também a se atentar à lei do Senhor. Aqui onde nós lemos no capítulo 24. E que, se eles se afastassem do Senhor, a ira do Senhor viria sobre eles. Por tudo quanto que o Senhor fez e falou, prometeu e cumpriu. Josué trouxe a memória do povo. Olha, vocês têm um Deus único. Vocês servem a um Deus poderoso. Vocês entraram aonde Deus disse que vocês iriam entrar. Vocês possuíram o que Deus disse que vocês iriam possuir. Então vocês sirvam ao Senhor como vos convém servir. E agora no 24:14, Josué chama o povo para uma responsabilidade mais uma vez. Porque Josué já está velho, avançado em dias. O Senhor já disse que levaria Josué e que ele não ficaria. E agora, depois de Josué, nós sabemos bem que não haverá liderança em Israel, apenas juízes. Aí Josué chama o povo de novo, na importância, e diz, olha, vocês têm uma responsabilidade. Vocês têm uma palavra, vocês têm uma direção de Deus, vocês têm um compromisso para o Senhor. E aí ele olha para aquele povo, e Josué, e um líder, irmãos, que é um homem de Deus, que é colocado por Deus, que é levantado por Deus. Ele conhece o povo de Deus, porque Deus mostra para ele quem é o povo. Josué sabia quem era o povo. Era um povo obstinado de coração. E o que é um povo obstinado de coração? Um povo persistente, que é firme, não em avançar, mas em desobedecer. Que não se deixava convencer pela palavra de Deus. E Josué sabia. E Josué vai chamar aquele povo que é obstinado. Um povo que ele sabia que estava com o coração dividido. E ele diz assim, olha, hoje vocês precisam fazer uma escolha de responsabilidade e compromisso com Deus. O verso 15 diz assim, parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor. Josué sabia o que estava no coração do povo. E o povo fala, claro, aquela era uma geração. Mas nós sabemos que na tradição judaica do povo de Deus, os pais iam passando para os filhos, para a nova geração, os ensinamentos do Senhor, os testemunhos do Senhor, a palavra do Senhor. E Josué fala para aquele povo, vocês precisam fazer uma escolha importante. Aí o povo garante que vai servir o Senhor. Aí é interessante que no verso 24 eles dizem, serviremos o Senhor, nosso Deus, e obedeceremos a sua voz.
O povo diz que serve o Senhor. O povo diz que vai servir o Senhor. O povo diz que vai obedecer o Senhor. Diz que serve, diz que ouve, diz que obedece, mas não se submete. Quando chegou a hora de obedecer, não obedeceram. Quando chegou a hora de ouvir, não ouviram. Quando chegou a hora de aceitar, não aceitaram, não respeitaram. E trazendo para cá, para os nossos dias, como eu disse, eu tenho que pregar o que Deus mandou. Aí a gente diz, e eu me incluo com vocês, nós dizemos, somos obedientes, nós declaramos, servimos o Senhor, nós dizemos, nós nos submetemos, mas quando o pastor fala, a gente quer afrontar. Quando o pastor fala, a gente se levanta contra. Quando o pastor fala, a gente não aceita. Quando a coordenadora chama, a gente não quer ir, mas a gente diz, eu sirvo ao Senhor, eu ouço a voz de Deus. E por que não estamos ouvindo a voz de Deus no líder que Ele colocou para liderar a sua igreja? Eu ouço a voz de Deus, mas eu não recebo a palavra ministrada no culto de doutrina. Eu me submeto a Deus, mas eu não obedeço a minha liderança. Poxa vida, que obediência é essa? Que serviço é esse que nós estamos prestando para o Senhor? E o Senhor hoje nos chama a atenção, porque não é tempo de ficar acomodado, cocheando em dois pensamentos. É tempo de escolha, é tempo de decisão, de compromisso, responsabilidade. É tempo de se levantar de joelhos. É tempo de se levantar em oração, em clamor, em jejum. É tempo de se posicionar como filhos obedientes, como filhos que verdadeiramente servem, que verdadeiramente ouvem. E diante disso, Deus se apresenta e pergunta para nós: e a quem nós estamos servindo? A quem vai servir esta noite? Vocês servem o Senhor a vocês mesmos? A quem nós estamos servindo? Porque nós entramos pelas portas da congregação e da igreja e dizemos, servimos o Senhor, buscamos o Senhor, mas não aceitamos disciplina, não aceitamos repreensão, não aceitamos correção. Mas o Senhor diz na sua palavra que Ele colocaria sobre a sua igreja pastores segundo o seu coração, que nos apacentaria para andarmos no seu caminho. Mas na hora de servir de verdade, a gente não quer. Que espírito é esse, irmã Rose? Que divergência é essa no meio da igreja? Eu vou falar o que Deus mandou eu falar rapidamente, que o tempo já está indo. Que espírito é esse? Eu sou cheio do Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo de Deus. Deus me usa, Deus é na minha vida, mas não é na vida do pastor que doutrina, não é na vida da coordenadora que ensina, não é na vida da liderança que corrige, mas Deus é na minha vida. Que espírito é esse que na boca do pastor corrige, mas na sua boca você não recebe? Que espírito é esse? É o Espírito de Deus que está sobre você? Porque se eu e você, minha irmã, meu irmão, temos de fato o Espírito de Deus sobre a nossa vida, amém. Se o Espírito de Deus, Ele está sobre a nossa vida de fato, irmãos, não tem divergência. Ainda que a palavra confronte, mas a palavra confronta, é para confrontar mesmo. Quem te disse que Deus quer passar a mão no meu e no teu ego? Porque com ego inflado ninguém entra no céu. Sem estar dentro do molde de Cristo, ninguém entra no céu. Irmã Rose, o Senhor falava para mim que tem um cordel de medir nesse setor. E se o cordel de medir de Deus, que desce sobre esse setor, Ele medir a mim e a você, e a nossa medida não der na estatura de Cristo, ou eu e você nos convertemos, ou nós não iremos entrar no céu. Escolhei hoje a quem servis, se ao Senhor ou a vós mesmos.
O que vocês querem? Diz o Senhor. Vocês querem me servir? Querem desfrutar das minhas promessas? Querem entrar no céu ou quer ficar na terra? Aonde vocês querem entrar? Diz o Senhor nesta noite. Josué morre. E agora uma nova geração. Qual era a obrigação dos pais? Eles nos firmaram um concerto com o Senhor, passar para a nova geração. Nós firmamos um concerto com o Senhor. Nós dissemos que íamos servir, que íamos obedecer, que íamos ouvir e nos submeter. Mas não. Povo obstinado, dividido, de cerviz dura, que não se deixa ser convencido pela palavra, coração duro. Mas eu tenho uma palavra de Deus para essa igreja. Oh glória, lá em Ezequiel capítulo 36 verso 16, o Senhor diz: eu tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne, para que vocês possam me servir verdadeiramente e com sinceridade, para que nós possamos desfrutar das bênçãos do Senhor. O Senhor deu direito de propriedade para o povo possuir a terra. O povo possuiu, cada um foi para a sua casa, cada um foi para a sua tribo. E a Bíblia diz, como eu disse antes, que na época dos juízes não tinha líder. Aí aconteceu um problema muito grande, porque aquela geração de Josué tinha uma obrigação, irmã. Aquela geração de Josué, irmã Andréia, tinha uma responsabilidade, tinha um compromisso de passar para a geração futura os testemunhos do Senhor, de testemunhar para a próxima geração, seus filhos, seus netos, que o Senhor é santo, irmã Marta, que Deus queria que o seu povo fosse santo, zeloso e de boas obras, obediente, que ouve, que serve de verdade. Só que eles não fizeram isso, e eles se deixaram levar. E o Senhor permitiu, porque tudo está debaixo da mão de Deus. É mistério que a gente vai entender. Mas a Bíblia diz que eles estavam ali. O Senhor deu uma ordem clara: entrem na terra, possuam a terra, desfrutem dela, mas tirem, expulsem os vossos inimigos, esses povos, da terra de vocês. Por quê? Porque Deus sabia que não ia dar certo. Deus sabia que não ia ser bom. Deus sabia disso. E o povo nessa época de juízes fazia o que bem parecia bem aos seus olhos. Veja, Deus deu os mandamentos para Moisés. Moisés escreveu, o Senhor deu a palavra para o povo tinha testemunho, o povo tinha um Deus, o povo tinha um governo, o povo tinha direção, irmã Rose, o povo tinha doutrina, irmão, o povo tinha palavra, irmão, mas mesmo assim, eles faziam o que eles achavam certo. Estavam na terra de Deus, estavam vivendo a promessa de Deus, estava lá dizendo que servia, que ouvia e que obedecia, mas eles faziam o que eles achavam que era certo, o que aos seus olhos eles achavam que era melhor. E é interessante, irmãos, é interessante que nós temos pastor, nós temos um líder, nós temos coordenadora, nós temos pastores nas congregações, coordenadoras, nós temos liderança. Graças a Deus nós temos palavra, nós temos oração, nós temos doutrina, nós temos direção de Deus, nós temos homens e mulheres de Deus, mas estamos como o povo da época de juízes, fazendo aquilo que a gente acha que é certo. Tem palavra na casa, mas eu vou fazer o que é certo, porque a doutrina e a correção não é para mim não. Aí começa, eu sou servo, eu ouço a voz de Deus nas minhas orações, eu obedeço a Deus, mas vive de acordo com sua própria vontade. A quem você quer servir hoje? Você tem certeza que você anda servindo a Deus? Não, se for bênção eu recebo, mas se for correção eu não quero não. Se for bênção eu recebo, mas se for direção eu não quero. Se for bênção eu recebo, mas se for disciplina eu não quero, porque o pastor não tem visão. A quem vocês estão servindo? Que espírito é esse que está sobre a tua vida? Examine-se, pois,
eu e você mesmo esta noite, para saber se de fato é o Espírito de Deus que está sobre a nossa vida, ou se nós estamos servindo a nós mesmos. Porque a Bíblia diz que se nós nos achegarmos ao Senhor, o Senhor se achegará a nós. Se nós formos até Ele, Ele virá até nós. Mas quando nós nos afastamos dEle, ou achamos que estamos perto dEle, e nos afastamos, Ele se afasta de nós. E aí? Quem é que está sobre a nossa vida? O Espírito de Deus está sobre a tua vida, que afronta, que se levanta contra, que não aceita, que divide, que diverge, ou sobre a vida do pastor, que está dando correção, que está dando direcionamento, que está ensinando a palavra. O Espírito está sobre a minha vida, ou sobre a vida da minha coordenadora que me corrige? A quem eu estou servindo? Será que é ao Senhor mesmo? Será que eu ouço a voz de Deus mesmo? Mas eu não ouço a palavra que é ministrada. Eu não ouço a correção que é dada. Eu não aceito a disciplina que é enviada. Eu não aceito. Mas eu quero entrar no céu. Mas eu não estou dentro do molde de Cristo. E para entrar lá, eu tenho que estar certinha com o molde do Senhor. Escolhei hoje em a quem vós servis, se ao Senhor ou se a si mesmos. E é interessante que enquanto eu estava lendo esta palavra, o Senhor me trazia memória. A irmã Rose me deu um pouquinho de tempo, quando for a hora, a senhora me puxa, em nome de Jesus. E nós vamos ler alguns versículos. Eu vou ser rápido. Do jeito que Deus quiser. Não adianta a gente falar que vai ser rápido, né? Mas em nome de Jesus. Lá no capítulo 24 de Levítico, eu vou deixar aberto. Porque o Senhor me trazia à memória as 10 virgens. Eram 5 loucas e 5 prudentes. E eu vou falar do jeito que Deus falou. Eram 5 loucas que se achavam que estavam cheias. Que achavam que tinha de Deus, irmã Michele. Eram 5 loucas que achava que tinha, que podia, que eram, que estavam lá com Deus, que tinha Deus na vida, mas além de estar vazia, nem reserva tinha. E hoje o Senhor diz: quem estiver sem reserva, quem se examinar e se achar vazio, pode se arrepender porque eu quero encher. Pode se arrepender porque eu quero encher. Mas tem um porém. As 10 virgens, elas tinham uma missão. Por quê? Porque foi instituído na lei que o povo tinha que trazer azeite para a casa do Senhor, entregar aos sacerdotes para que eles colocassem nas lamparinas e fosse levado para dentro do santo lugar, a fim de que iluminasse todo o local, resplandecesse, né? Então, as 10 virgens tinham essa missão de trazer azeite, tanto em si quanto na reserva, trazendo para o texto. Elas tinham essa missão de produzir azeite para as lamparinas. Produzir azeite para as lamparinas. Produzir azeite para as lamparinas. E na época, irmãos, e eu vou ler Levítico 24 agora, no verso 1, e vai dizer assim: e falou o Senhor a Moisés dizendo: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro, batido para a luminária, para acender as lâmpadas continuamente. Arão-as porá em ordem perante o Senhor continuamente, ou seja, era de contínuo, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Tanto é que o Senhor vem, Jesus vem com esta parábola em Mateus capítulo 25 e fala, trazendo alusão a esta palavra, que nós temos uma lamparina, que somos nós. O templo de Deus, a morada do Espírito Santo, que é de fato Deus que tem que morar. É em nós que é produzido este azeite sobre o castiçal puro, porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. E na época, a Bíblia vai dizer, a história vai dizer, irmã Rose, que tinha 2 formas, irmã Marta, de se produzir azeite, irmãs. Uma era fácil e a outra era do jeito de Deus. E é interessante que nós fomos chamadas para produzir azeite
para trazer as lamparinas e a reserva cheia para a casa do Senhor. Mas muitas vezes a gente quer do jeito fácil, a gente não quer do jeito de Deus. Só que só produz azeite. O azeite que é aceitável no altar, o azeite que é aceitável na casa do Senhor, é do jeito dele, é produzido do jeito que ele instituiu. Por quê? Na época havia um modo de extrair azeite, sabe como? Por meio do fogo. Eles pegavam lá, os historiadores vão dizer que eles jogavam azeitona lá, eu esqueci agora, irmãos, o nome, bem agora na hora. Mas enfim, eles pegavam aquilo que produzia o azeite, colocavam ali e ia como se fritando aquilo no fogo. Ia produzindo um óleo totalmente impuro, cheio de impureza. Mas o azeite que é aceitável no altar do Senhor. O azeite que me enche, que te enche. O azeite que enche a reserva minha e tua. É o azeite que é passado na prensa, irmã Rose, que é batido, que sai puro e é filtrado, porque o Senhor peneira esse azeite, para que ele saia sem impureza, sem sujeira, porque precisa trazer limpo, tem que ser na prensa, e a gente não quer entrar na prensa do Senhor. Enquanto eu lia esse texto, irmã Rose, o Senhor me dizia que ele ia passar uma peneira nesse setor, e quem quiser sair das loucas e vir para as prudentes, o Senhor está dizendo, tem transformação para você. Se você quiser encher a si mesmo e a tua reserva, pode vir se arrepender, porque Deus quer te amassar, Deus quer me amassar, Deus quer nos prensar. E dessa prensa vai sair um azeite puro, batido, peneirado, filtrado. E vai ter luz. E ela vai resplandecer sobre as trevas. Glória a Jesus. E no tempo de Débora, o povo fazia o que achava que era certo. Eu acho que isso é certo. Não, na minha visão, não, Deus falou comigo. Não, olha o que o pastor está pregando. Desculpe, irmãos. O que o pastor está pregando, o que o irmão está ministrando. Não, está errado. Deus falou comigo. Aonde está a tua leitura bíblica, irmã? Aonde está você buscando conhecer o teu Deus de perto? Deus falou contigo lá. Mas o pastor que está falando aqui não é de Deus. Que espírito é esse que está sobre a tua vida? Que está na tua vida, mas não está na vida do pastor que Deus levantou e colocou aqui para apacentar o seu povo. A quem vocês estão servindo? É a Deus ou a vocês mesmos? A quem vocês estão servindo? Tempo de Débora. O povo fazia o que achava bem. E o povo esqueceu que Josué disse para eles que se eles se afastassem do Senhor, que se eles não obedecessem o Senhor, viria o mal sobre eles, porque o Senhor se afastaria deles. E sabe o que é mais interessante, irmão? É que Deus mandou o povo expulsar os seus inimigos da terra. E aí, depois que o Senhor deu aquele período de descanso lá no capítulo 23, e Josué morre, o povo se acomoda. O povo se acomoda, irmão. Ah, Deus deu descanso. Mas os inimigos estavam na terra. Eles tinham alvará de propriedade, eles tinham direito de propriedade nas mãos. Eles tinham que expulsar aquele povo para que eles pudessem de fato desfrutar totalmente da promessa de Deus. Mas o que eles fizeram? Eles deixaram, se acomodaram, se assentaram, irmã Eide, se esfriaram, deixaram para lá. Não, eu acho que eu estou fazendo o que é certo. Deus está comigo, Deus está na minha vida. Eu estou ouvindo Deus. E faz tempo que não ouve o testemunho do Senhor. Faz tempo que não ouve Deus. Faz tempo que não sabe o que é a voz de Deus. E aí eles estão lá na terra, tranquilos, acomodados. E sabe o que acontece com algumas tribos? Eu não vou conseguir citar o nome deles agora. Algumas tribos, irmãos, ao invés de cumprir a ordem do Senhor, eles disseram que ia servir, que ia ouvir, que ia obedecer. Mas agora, diante da ordem do Senhor, eles se acomodam. E eles fazem aquilo que Deus sabia, mas inesperado.
eles começam a negociar com os inimigos, começa a fazer comércio com eles, começa a fazer amizade com os seus inimigos. Dizer assim, ó, se você ficar quietinho aqui, a gente pode ser parceiro. Se você ficar quietinho aqui, aí começaram em outras palavras, colocar ali, fazer, guardar o pecado de estimação ali do lado, dizer assim, se vocês ficarem quietinhos, a gente vai ser amigos, vocês vão ficar aqui. Mas Deus deu direito de propriedade. Deus deu aquela promessa para eles. E eles desobedeceram. Por quê? Porque eles ficaram enganados. Ficaram tontos. Se acharam tanto, serviram tanto a si mesmos, que nem se lembravam mais que Deus deu essa ordem para eles. E aí, o que aconteceu? Eles fizeram amizades. Eles fizeram acordos, fizeram contratos, trazendo para o dia de hoje. Hoje em dia assim, ó, você não mexer comigo, tá tudo certo. Eu vou te vender, você vai comprar. Eu vou enriquecer, eu vou ter dinheiro. Eu vou te vender, você também vai comprar. E eles fizeram esse contrato de amizade ali, quando Deus mandou eles expulsar. Por quê? Porque Deus sabia que não ia dar certo lá na frente. Porque aquele povo adorava outros deuses. E o povo de Israel foi chamado como propriedade exclusiva. Para servir somente ao Senhor. Para ouvir somente a voz de Deus. Para obedecer e se submeter somente ao Deus único de Israel. Eles foram chamados como propriedade exclusiva. Deus sabia que aquele povo de coração obstinado, dividido, de dura cerviz, não tinha maturidade para conviver com aqueles povos daquela terra. Por isso Deus mandou que eles os vencessem, os expulsassem, e ao invés de ele cumprir a ordem do Senhor, eles sacrificaram, foram sacrificar ao invés de obedecer, e grande foi o preço que eles pagaram, porque o Senhor se afastou deles, e o mal veio, e o Senhor permitiu. Aí as nações que agora eram amigas começaram a oprimir. Aí vem Eude, vem Otiniel, vem Eude, e agora no tempo de Débora, Jabim, um grande e poderoso rei de Canaã, e seu general Cícera, terrível, exército terrível, cruel, e seus 900 carros de ferro. Terrível eram, irmãos, aqueles carros de ferro, e o povo tinha medo. E Deus já tinha dito a Baraque para ele juntar 10 mil homens, subir o monte Tabor, que Deus iria dar o exército de Cícera nas mãos deles, lá no vale de Quizon. Deus tinha dado. E aquele povo estava ali, acomodado, disperso, não estava nem aí, estava bom. Alguns estavam vendendo, plantando, colhendo. Aí de repente vem a opressão. E diante daquela opressão, tinha alguém que estava posicionada. Tinha alguém, tinha uma que ainda ouvia a voz de Deus. Tinha uma ali que ainda falava com Deus. Tinha uma ali que de fato servia ao Senhor. Tinha uma ali que ainda se submetia e trazia de Deus para o povo no meio de toda aquela tribulação. Débora estava lá, o povo estava disperso, acomodado, amigo de inimigos. O povo já tinha esquecido da lei do Senhor, mas tinha alguém que ainda praticava a palavra, tinha alguém que ainda ouvia do Senhor, e Débora estava posicionada. E agora na guerra, ela olha para aquela situação, para aquele povo daquele jeito, e o Senhor dá a ela mais autoridade. Nós conhecemos a história porque lemos. Eu quero apenas falar aquilo que Deus colocou no meu coração acerca desta palavra para os irmãos. E o Senhor vai lá, convoca Baraque. Baraque diz: Débora, eu só vou se você for comigo. E eles vão, convocam os 10 mil homens e vão à guerra. E a gente, irmãs, às vezes queremos cantar, nós queremos promessas, nós queremos bênçãos, irmanice, mas o cântico ele só vem depois que nós vencemos a guerra. Nós só conseguimos cantar, irmãs, depois que nós nos posicionamos. Só tem vitória diante de posicionamento. E que posicionamento é esse? É do jeito que eu acho que eu tenho que me posicionar? Não, é do jeito de Deus, da maneira dele, da forma dele, do jeito que ele está pedindo. Só tem vitória quando eu ouço de fato a voz de Deus. Só tem vitória quando eu decido obedecer de verdade. Só tem vitória quando eu me submeto à vontade do Senhor. O cântico só vem
bem. Quando eu me posiciono, irmã Ana estava com o ventre cerrado, sofrendo ali as afrontas de Penina, mas ela só cantou quando ela se colocou aos pés do Senhor. Foram basicamente 8 anos ali, mais ou menos, Ana clamando, se posicionando em oração e clamou, e o Senhor deu vitória. E a Bíblia vai dizer que Ana cantou porque ela se despertou, porque ela se levantou e ela parou de lamentar em casa para ir se lamentar aos pés do Senhor. Ela entendeu o que Jeremias disse: não enquanto a vida, mas eu vou buscar, colocarei a minha cara no pó. Quem sabe assim eu encontro esperança no Senhor. E agora no momento da guerra, Débora precisava, o Senhor precisava das suas tribos que ele tinha escolhido, precisava do seu povo unido, precisava do seu povo em comunhão, e o povo dividido, e o povo com divergência. Veja aqui, irmãos, em Juízes, no capítulo 5, no verso 16 e 17, eles convocam as tribos: vamos lutar, vamos limpar a terra, vamos tirar esse povo, vamos cumprir de fato a ordem que o Senhor nos deu. Aí eles convocam, e as tribos vão, mas tem 3 tribos que ficam acomodadas. Lá no verso 16 vai dizer assim: porque ficaste tu entre os currais para ouvires os balidos dos rebanhos. Nas divisões de Ruben tiveram grandes esquadrinhações de coração. Esquadrinhais, miunçar. O povo pensou demais, irmã Michele. O povo disse: eu não vou para a guerra. Não, eu não quero me levantar. Aqui tá bom. Não, olha, eu tenho uma amizade com esses inimigos. Eu consigo vender, eu consigo comercializar. Eu estou me mantendo. Eu estou bem aqui, eu não vou me levantar. Eles que vão para a guerra. Débora que se levantou como mãe, ela que acolha seus filhos. Débora se levantou como mãe, ela que vai pelejar. Baraque, que está na frente do exército, ele que suba o monte Tabor. Ele que vai lá atrair os inimigos. Eu não vou. Foi o que a tribo de Ruben pensou. E teve muitas esquadrinhações de coração. Eles se dividiram muito. Eu não vou. Tá bom para mim, do jeito que tá. Ainda que os inimigos estejam, tá bom para mim. Não me interessa a mim cumprir a vontade do Senhor. Não me interessa a mim servir o Senhor. Aí vem a tribo de Dan, que se ficou ali nos seus navios, na sua fartura, nos seus comércios, né? E Azer se assentou nos portos do mar e ficou nas suas ruínas. 3 tribos que não quiseram se levantar. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que aquele que estiver sujo, que se suje mais. E quem estiver limpo, que se limpe mais. Mas nessa noite o Senhor diz assim para nós: quem estiver sujo, não precisa ficar sujo. Jesus Cristo, a fonte de água viva, está aqui para lavar as minhas e as tuas vestes. E mais importante, lavar o meu e o teu coração. Porque o Senhor se agrada da verdade no íntimo. E lá no Salmo 51, quando Davi ora, Davi fala: Senhor, me dá um coração puro, um espírito reto. Renova dentro de mim um espírito voluntário, disposto a obedecer. Quando o povo estava na reconstrução do templo, todo mundo caído, mas quando eles ouviram a palavra do Senhor, que tomaram uma decisão, a Bíblia diz que o Senhor levantou o espírito do povo e eles terminaram de edificar o templo do Senhor. Eles ficaram neutros. Na obra de Deus não existe neutralidade. Eles ficaram acomodados. Não existe comodismo. O que Deus diz para mim e para você nessa noite é: desperta, desperta, porque eu vou entregar Cícera nas mãos de vocês. Desperta, desperta, levanta-te, porque eu vou colocar um cântico na boca de vocês. É um cântico de vitória. E o inimigo que se levanta, que afronta, eu vou subjugar diante da minha igreja, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. O Senhor nessa noite nos convoca para andarmos dignos
do chamado que fomos chamados. O Senhor nos chamou para andarmos dignos da nossa vocação. O Senhor nos chama para sermos inegociáveis. O povo negociou a palavra do Senhor. O povo negociou os testemunhos do Senhor. O povo negociou a obediência. O povo negociou a voz do Senhor. O povo negociou a promessa. Mas o Senhor hoje nos chama e diz: eu quero um povo irrepreensível, um povo que se levante, disposto a não negociar obediência, a não negociar responsabilidade, compromisso, um povo que não negocie com o inimigo por 10 minutos de fofoca, um povo que não negocia por mentira, um povo que não negocia para manter pecado de estimação, mas um povo que se mantém inegociável, andando digno na estatura de Cristo, para caber no cordão de medir, para na hora que o Senhor passar medindo, cabermos na estrutura de Cristo e termos o nosso lugar garantido nos céus. O Senhor nos chama para sermos submissos e obedientes, porque a Bíblia diz o quê? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo Ele nos exaltará. E o Senhor me traz à memória Lucas capítulo 1, eu já estou terminando, irmãos, verso 35. Para que possamos viver o que Maria viveu. Maria viveu além e infinitamente mais daquilo que eu e você possa pedir, sonhar ou imaginar, dos propósitos de Deus na vida dela. Assim como nós não podemos imaginar a imensidão do que Deus já revelou para nós, que Ele tem para realizar através de nós, por misericórdia e bondade, e nem imaginar aquilo que Ele ainda há de fazer. Lá em Lucas, no capítulo 1, no verso 35, diz assim: o anjo se apareceu a Maria e disse que ela geraria um filho unigênito de Deus. Quem na terra viveu isso? Ninguém. Somente ela. Ela viveu o extraordinário. Ela não sabia dos planos de Deus, ela não sabia desse propósito. Ela estava noiva, ela era uma jovem virgem. Ela não sabia o que poderia, ela poderia dizer: não, escolhe outra. Não, eu não quero isso não. Mas ela era judia, ela era hebreia, ela era do povo de Israel. Ela poderia, irmãos, dizer assim: não, eu faço parte do povo de Deus, não, ela poderia ter dito não. Ela poderia ter dito: eu não quero viver isso. Mas quando o anjo se apresenta, que desce para ela a palavra do Senhor, ela ouve. E ela não entende, ela não compreende, ela teme, mas ela se dispõe, se submete a viver aquilo que Deus queria, conforme Deus queria, do jeito que Deus queria, do jeito que Deus fosse fazer. E aí eles vão conversando e ela diz: como que vai ser isso? Porque eu não conheço o varão. E o anjo responde e diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Se você hoje escolher servir o Senhor, você pode não entender muitas coisas, mas eu te digo esta palavra: o Espírito do Senhor descerá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá, e você vai gerar de Deus o além e infinitamente mais daquilo que você pensou, pediu ou não possa imaginar. Amém? Fique com essa palavra, eu agradeço a oportunidade.